Olá, sejam bem-vindos ao programa Perguntas Frequentes em Saúde, FAQ-ASF, promovido pela Clínica de Psicologia da Associação Saúde da Família, uma série de videoaulas com o objetivo de mantê-los informados sobre temas relevantes como autocuidado, prevenção de doenças e orientações. Os dados do Atlas da Violência no Brasil são alarmantes. Só no ano passado foram quase 100 mil casos de violência contra idosos. Contra as crianças foram mais de 22 mil. Contra as mulheres, o cenário também é grave. 3 a cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de violência. Com esses números impactantes, falar sobre prevenção é fundamental e cada vez mais urgente. E a minha convidada é a doutora Ana Maria Zampieri, que tem pós-doutorado em psicologia clínica e coordena o programa de ajuda humanitária psicológica no Rotary Butantã. Doutora Ana, obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de te perguntar o conceito de violência e quais os tipos mais prevalentes atualmente na sociedade. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu me sinto da casa, da Associação Saúde da Família. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós, como humanidade, vivemos sempre violência. A violência, então, é uma das mobilidades da sociabilidade nossa, anteriormente, para a sobrevivência mesmo, As lutas necessárias por território, por alimentação, água, onde morar e etc. Infelizmente, ao longo da história da humanidade, foram se transformando em outro tipo de sobrevivência, talvez agora muito mais ligada a poder, vários poderes. Quando a gente fala em poder, a gente pensa em poderes políticos, poderes financeiros, econômicos. Nas relações familiares, há vários tipos de poder. Um deles, inclusive, é o da cultura machista, A ideia de que o homem, só por ser biologicamente homem, pode mais do que a mulher. Então, a violência ela tem várias modalidades e na grande maioria delas, a pessoa mais poderosa pratica. Pode ser uma violência que a gente diz vertical, do mais poderoso, com mais título ou que exerce cargos de chefia, para o menos, ou também pode ser horizontal, dentro da família, entre os irmãos, por exemplo, ou entre pais e filhos. Existem alguns tipos de violência mais frequentes no nosso cotidiano. Nesse mesmo momento, Fernanda, várias estão acontecendo, A mais visível é a violência física, que a gente conhece como ferir o outro no corpo do outro e fica isso demonstrado. Existem também as violências psicológicas, que são bastante frequentes, infelizmente, porque elas ainda são banalizadas, ou seja, isso é bobagem, nós somos íntimos e nos amamos, não tem problema, não é bem assim. Por exemplo, você é um burro, você é uma idiota, você não aprende nada, ou você é mau caráter igual ao seu avô, por aí vai, Ela tem um impacto emocional importante quando ela é repetitiva. Se uma vez ou outra escapa seu burro, isso magoa, mas não deixa impactos traumatogênicos, ou seja, que podem gerar traumas. Então, tem a física, tem a psicológica e emocional, tem a de patrimônio, que é bastante frequente, e mesmo dentro da família, às vezes você vê, eu mesma tendo pessoas em que a mulher fica de castigo, porque não foi boazinha, não obedeceu o marido, que é quem tem o poder financeiro, então ela devolve a chave do carro, cartão de crédito, etc. Isso, traduzido em outras línguas, nós temos em todas as famílias de várias classes sociais e financeiras. Temos a violência religiosa, que é você agredir o outro porque tem uma religião diferente da sua. Bom, a gente sabe que no mundo, hoje, nesse exato momento, existem várias guerras que têm fundos de desigualdades ideológicas, e temos também uma bastante grave, que é a violência sexual praticada intrafamiliarmente, ou seja, dentro de casa, dentro da família, e a violência sexual praticada nas relações de trabalho, nas relações na escola, nas relações diversas da vida. Essa é grave porque ela tem uma potencialidade de trauma maior
Além disso, ela tem uma invisibilidade muito grande até os dias de hoje, principalmente quando é dentro do seio familiar, né, que a gente diz. Doutora Ana, de que maneira os profissionais de saúde podem identificar e intervir precocemente nas violências domésticas que acontecem com crianças, mulheres e idosos? Então, é complicado isso no sentido de como funciona a dinâmica da família. Um dos maiores problemas que a gente tem é a credibilidade que se dá à violência, principalmente quando quem diz são adolescentes e crianças e idosos. Porque há muitos idosos que ficam sozinhos ou ficam com cuidadores, né, ou mesmo dentro de instituições, e eles são tidos como poliqueixosos. Poli quer dizer muito, então muita queixa. Vai visitar, está sempre se queixando que a enfermeira tratou mal ou que o neto tratou mal, e há netos que distratam muito os avós, principalmente quando a gente relaciona isso com o mundo da dependência química, né? Querendo que os avós passem o dinheiro às vezes, da aposentadoria ou alguns pequenos bens em troca de drogas ou de álcool. Então, essas coisas também são um pouco creditadas. Acho que as avós e os avós ficaram mais danificados mentalmente, se queixam muito, não dão bola. E as crianças são muito desacreditadas quando elas falam: o vovô veio aqui, mexeu em mim, tirou minha roupa. Tá louca? Não fala isso para ninguém, o seu vovô é uma pessoa ótima. Porque o abusador ou a abusadora não tem uma face de abusador. Então, um velhinho ou uma pessoa legal, amorosa, boazinha, que trabalha, que é bem avaliado, como que se pode imaginar que pode abusar da própria filha ou do próprio neto? Então, esse é um grande problema. Quais são os sintomas mais evidentes? Nas crianças, a gente pode perceber ou um encolhimento, a criança fica muito mais tímida do que era, para de brincar, ela manifesta tristeza, muitas vezes tem os chamados terrores noturnos, né? A criança acorda com muitos pesadelos. Tem uma coisa frequente também interessante, que a criança se acerca da cama de várias coisas barulhentas, tampas de panela, ou às vezes copos, coisas que podem cair e fazer barulho, para chamar a atenção se o abuso sexual é cometido à noite, mas não é à noite, ele é em qualquer momento, né? A criança que fica com medo de ir para a escola, porque também acontecem abusos sexuais na escola, e ela fala: não quero ir para a escola, e a gente acha o quê? Que é preguiçosa, não quer estudar, não quer fazer tarefa, e dá uma forçada de barra, né? A criança e o idoso, e similarmente, eles são ameaçados. Se você contar para sua mãe, eu vou matar não sei quem, ou vou queimar sua língua com o garfo quente, ou o seu pai é quem sustenta a família, todo mundo vai ficar pobre, você vai ser a culpada, enfim. Há sintomas outros mais importantes, que são da depressão. Existe a depressão infantil, de adolescente, tentativas de suicídio. Há momentos que o único caminho para um adolescente é morrer. Ela pensa isso: ninguém acredita em mim, eu sou ameaçada, vou viver isso para sempre. Por exemplo, quando tem um abuso crônico ao longo dos anos, eu não quero mais viver desse jeito, né? Às vezes, problemas alimentares, um bastante frequente, interessante, é mudar o corpo. Então, meninas e meninos também, porque o abuso existe, né, entre todas as possibilidades sexuais. Engordam muito, então tem distúrbios alimentares ou fazem quadros de anorexia, ou seja, param de comer e ficam esqueléticas. Tudo isso oferece um risco, inclusive, de vida física. Os idosos habitualmente são queixosos. Esses são também pouco ouvidos, em função do que eu já falei aqui, né? Estão queixosos ou não estão lá regulando muito bem, mas inclusive sofrem abusos sexuais os idosos, né? Porque há pessoas que têm, vamos dizer assim, um fetiche, um desejo pelo abuso sexual de idoso. As mulheres normalmente apresentam, às vezes, hematomas, certo?
E a gente pergunta: o que aconteceu? Caí da escada, tropecei na rua. Elas sempre arranjam uma série de desculpas. E nós, mulheres, podemos nos maquiar, né, disfarçar. Isso também acontece em forma de assédio, quando é repetido, ou da própria violência sexual dentro das empresas, nas relações de trabalho. Aí também há uma dificuldade muito grande de apresentar os sintomas, que podem ser esse da tristeza, do recolhimento, ou às vezes ficar muito reativa, muito agressiva por qualquer coisa, já reage gritando ou falando de uma maneira inadequada, porque tem medo de perder o emprego e a sobrevivência da família muitas vezes está em risco. Então, a prevenção maior de todas é isso que a gente está fazendo aqui. Existe a violência. Quais são os sinais? Como que se pode prevenir? É difícil falar em prevenção dentro de casa, uma criancinha de 4 anos e um pai ou um avô ou uma mãe, ou em outras classes sociais, as babás, ou nas escolas, ou nas igrejas, enfim. A outra possibilidade de prevenção, então, é a educação. Isso que vocês estão fazendo é educativo, certo? É da gente pensar no impensável. É impensável pensar que aquela mãe dedicada, trabalhadora, cuidadora possa abusar sexualmente da filha ou do filho. Mas isso pode acontecer. Então, a gente abrir a cabeça para ver coisas que a gente não vê é uma possibilidade de educação. Eu sempre digo que o melhor lugar de educação sexual é a família, mas as famílias têm pouca educação sexual até hoje. Talvez a escola fosse um lugar onde se pudesse desenvolver. Já existem, né, vários projetos de educação sexual e a própria escola educa o filho, o professor e os pais. Porque se você educa só os professores, eu tenho essa experiência, a criança chega em casa, vai conversar com os pais, ela é reprimida, ou às vezes agredida fisicamente. Aqui não se fala isso. Preservativo esquece, né? A mulher participa de um projeto, fala: aprendi a usar o preservativo, apanha, desculpem, do marido. O melhor é sempre fazer o que eu digo de uma educação sistêmica. Se você vai à empresa e faz um processo de educação contra a violência para os funcionários, tenta ver se você consegue um projeto para os filhos ou para os maridos ou as esposas. São coisas difíceis, mas factíveis, viáveis se a gente tem essa visão sistêmica. Não adianta você tratar só uma parte do sistema. Tem um valor, mas é preciso a gente tratar as relações do sistema. Aí os valores são maiores. Por exemplo, dentro dos próprios hospitais, vocês têm visto na mídia, e no consultório a gente já ouve isso há muito tempo, meninas, jovens, mulheres que no pós-anestésico, né, como chama a sala de recuperação, né, sofrem violências sexuais das pessoas que deveriam tratá-las. E quem denuncia isso? Pouquíssimas. Então você falou do número gigantesco de violências no Brasil. Com certeza é subnotificado, Fernanda. A gente pode pensar no dobro, no triplo do que isso existe, né? Nesse exato momento. Se a gente pensar nisso, de cada 4 crianças, uma pode estar sofrendo uma violência, e muitas vezes sexual. Não sei como a gente consegue dormir à noite, né? Então, essa ética da relação humana, de não causar dano ao outro, mesmo ao outro que dependa de mim, ou sobre o qual eu tenha alguma ascendência, ela é muito pouco desenvolvida. Então, deveria ter cursos de filosofia de novo, desde o início da escola, para ir falar da ética, né? Nas reuniões de pais se falar da ética. Ainda há muita gente que pensa que ética é uma coisa complicada, de filosofia, de sociólogos, de psicólogos, mas ela está ligada a como não causar danos para o outro e para mim mesmo. A violência é transmitida transgeracionalmente. Hoje sabemos disso. Então, se você comete violências na família, hoje, com maior probabilidade, esse filho seu vai cometer violência na família dele. Se você para, a possibilidade de isso não continuar fica bem reduzida. Então, a educação é básica.
Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais da saúde na prevenção, na abordagem à violência e como isso pode ser superado? Vou falar alguma coisa talvez polêmica aqui, mas obviamente vou falar da minha experiência. Será que os profissionais de saúde estão preparados para falar de violência? O primeiro passo seria pensar em preparar melhor os profissionais da área da saúde, de todas as áreas da saúde. Da educação também já falamos. E numa maneira em que isso possa ser feito sempre na linguagem de quem ouve e não na linguagem do que eu sei. A gente precisa aprender a diferenciar conhecimento de sabedoria. Conhecimento a gente tem que ter, sabedoria nem sempre, principalmente para comunicar. Então não adianta falar coisas difíceis ou de interpretações ambíguas para quem você está falando. É importante que nesse respeito com quem a gente educa, nós tenhamos conhecimento. Qual é a cultura, qual é o nível de entendimento dessas pessoas para que a gente possa falar a mesma linguagem. Nós não somos superiores porque somos universitários. Nós temos mais conhecimento, Fernanda, mas não necessariamente a sabedoria de transmitir. Então, o primeiro grande desafio seria esse. O outro é do segredo. O segredo é um adubo da violência. Então, muitas vezes você leva programas de assédio, de violência a empresas, por exemplo, a escolas, eles não falam. Por que não falam as pessoas que sofrem violência? Porque já sabem o que vai acontecer, ou temem acontecimento, temem que a declaração possa fazer com que eles tenham consequências muito graves. A gente, em várias empresas, tem a ouvidoria, né? E às vezes a ouvidoria está à disposição, né, das pessoas nas empresas. Aqui na SF também tem. Mas nem sempre as pessoas têm coragem de se colocar. E a gente tem que pensar numa outra coisa. A violência, às vezes, ela é um instrumento de guerra entre as relações. Há pessoas que inventam violências. Você quer ver um típico? Querer derrubar alguém do poder. O outro comum é, em divórcios difíceis, acusar o outro genitor de ser abusivo quando está nas visitas, né, na casa do pai ou na casa da mãe. Então, é outro problema, né, outro desafio, como declarar, como quebrar o segredo e como detectar a instrumentalização da violência, ou seja, a violência ser uma arma para agredir o outro. E infinitos outros. Mas acho que esses desafios, Fernanda, não nos deveriam inibir. E ações como essas que vocês estão tendo, elas vão abrindo portas, né? Quando a gente falava de brigas de casamento, a gente falava em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje a gente diz, mete sim, denuncia, né? Pais agredindo filhos, a gente sabe que tem uma menina abusada sexualmente, devemos denunciar. Então, a omissão pode ser mais um tipo de violência contra nossas crianças e os nossos idosos e todas as pessoas, né? Doutora Ana, você fez um apanhado de desafios nas mais diversas áreas e são as mais diversas áreas que precisam se implicar na prevenção da violência. Acho que a gente teve uma noção de como elucidar estratégias, atitudes de forma a diminuir esses números, né, progressivamente. Agradeço muito pela sua participação, foi muito proveitoso, muito rico, e Obrigada. Que essa seja uma iniciativa aí para a gente continuar semeando, né, atitudes de cultura de paz, de respeito e dignidade, né, entre as pessoas nas relações. Eu que agradeço a oportunidade, deixo um abraço aqui para todos. Obrigada. Esperamos que a videoaula tenha enriquecido o seu conhecimento. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Acessando o QR Code que aparece na tela, você pode rever essa e as outras videoaulas. E os materiais de apoio na descrição do vídeo. Obrigada pela companhia e até a próxima aula.